Estamos agora ao vivo com o pré-candidato ao Senado da Bahia, o senhor Marcelo Nilo, ex-deputado estadual, ex-presidente da ALBA e ex-deputado federal com extensa carreira política em nossa Bahia, uma figura histórica e renomada. Para a gente do podcast é uma honra ter o senhor aqui para discutir o que a gente mais gosta, que é política, falar sobre o nosso estado, nosso país e a política. Eu sou o Felipe e ao meu lado aqui é o Rafael e hoje vamos iniciar mais uma entrevista. Rafael, por favor. Agradecer a oportunidade do deputado Marcelo Nilo. Eu acredito que vai ser uma entrevista muito importante aqui para a nossa região, porque o que a gente acompanha aí da região metropolitana pode chegar de forma um pouco distorcida ou sem realmente ouvir os dois lados. Geralmente, a gente ouve muito sobre gestão da Assembleia Legislativa da Bahia enquanto Marcelo Nilo foi presidente, a gente vê essa especulação de candidaturas ao Senado aqui no estado da Bahia e a gente vai poder discutir cada um desses temas hoje aqui com o deputado, já agradecendo a sua oportunidade. Bom dia, meu querido Felipe Preto, Rafael Nunes, bom dia Teixeira, toda a região. Mandar um abraço aí para o prefeito, mandar um abraço para todas as pessoas que fazem a vida pública de Teixeira. Eu sempre tive uma relação muito boa com Teixeira, eu tinha uma aproximação política com o padre que foi prefeito, tinha uma aproximação também política com o ex-deputado que faleceu recentemente, Demótio. Em nome de todos eles, de todas as figuras importantes, os vereadores, os políticos, enfim, o povo de Teixeira, eu sou Marcelo Nilo, um homem que nasceu na roça, nasceu no sertão, praticamente no Raso da Catarina, 7 vezes deputado estadual, uma vez deputado federal, 10 anos presidente da Assembleia, fui governador interino, 2 vezes o deputado mais bem votado da Bahia, mas o que mais me honra é ter sido escolhido pela imprensa do nosso estado 14 vezes, vou repetir, 14 vezes consecutivas como melhor deputado da Bahia. Eu sou Marcelo Nilo, hoje pré-candidato a senador na chapa de Assemineto, conversando com vocês, na realidade o que vocês me perguntam é que o povo quer perguntar. Eu não tenho tempo nem condições físicas de sair de casa em casa. Vocês generosos comigo, permitem que eu leve minha mensagem a cada lar da região de Teixeira de Freitas. Perfeito. Para falar do Extremo Sul, o senhor também já teve uma base eleitoral aqui em Mucuri, que é uma cidade também muito importante aqui para a gente. O senhor foi muito bem votado, né, enquanto o prefeito, à época, Paulinho de Ticha, era prefeito. O senhor teve essa boa relação, muito bem votado aqui na nossa região. E como o senhor olha aqui a região do Extremo Sul, como teve muita atuação aqui, né, há anos atrás, como o senhor enxerga a atuação do governo do estado hoje no Extremo Sul, as entregas que o governo do estado tem prometido, como o senhor tem visto a atuação do governo, especificamente aqui no Extremo Sul do nosso estado? Primeiro, mandar um abraço para o Paulinho de Ticha, ele sempre votou comigo, infelizmente na última eleição me deixou, nem satisfação me deu, mas mesmo assim eu sou grato. Eu tinha um respeito e admiração pelo saudoso pai. Depois que o pai, infelizmente, nos deixou, ele passou a ser uma figura política diferente. Você imagine, se você me perguntasse, digam uma única pessoa mais decente que você conheceu na vida pública, na caminhada da política, eu diria Paulinho de Ticha. Você imagine que ele aderiu a Jerônimo e eu sou pelos sites. O atual Adolfo Loyola, chefe de gabinete, aquele que vende terreno na Lua, né? Aquele que era carregador de pasta de Jacques Wagner, era carregador, menino de recado de Jacques Wagner, hoje é o cara mais forte do governo, sempre vendendo terreno na Lua e entregando. Ele fez a cabeça do Ticho, o Paulinho me deixou, mas eu tenho respeito e admiração pelos seus familiares, pelos seus amigos, por Uta, pela sua esposa, pelo seu filho, enfim, por todos aqueles que fazem a vida pública em Mucuri. Sou muito grato a Mucuri. Nos momentos bons, nos momentos difíceis, tivemos relações muito próximas. Você imagine que agora, na eleição passada, eu telefonei para ele e disse: olha, Paulinho, apesar de você ter me deixado pela porta do fundo, eu gostaria de ter ajudado nessa eleição. E marcamos no Shopping Salvador. E eu fiquei esperando, rapaz. Ele não apareceu, porque foi se encontrar com o Lucas, né? Que é candidato a deputado federal. Portanto, é uma pessoa que me surpreendeu, mas a política a gente aprende a sempre respeitar o contraditório e agradecer. Mas eu diria que Paulinho de Ticha foi uma das maiores surpresas
eu não diria negativas na minha vida, porque eu tenho uma relação muito próxima com seus familiares. Muitas vezes vocês da imprensa da região Teixeira me perguntavam, Marcelo, qual foi o homem mais assim, legal, gente boa, caráter? Diga um, diga dois, não, eu diria Paulinho de Ticha, família Ticha. Mas me surpreendeu negativamente, você imagina. Depois que eu deixei de ser presidente da Assembleia, ele E eu que sumiu. imagino, eu que imagino que o senhor tenha muitas decepções assim, de lideranças políticas, aliados, e eleger Paulinho de Ticho como principal deve ser uma coisa assim, né, bem... Não, mas não é que eu elegi como principal. Você perguntou como era, estava com ele. Ah, tá, não é o principal não, é um dos... Um dos, veja Tá, bem, eu só estou falando essa história porque você me perguntou. sim, perfeito. E eu assumi um compromisso com você de responder todas as perguntas. Agora, eu sou grato a ele. Agora, poxa, você imagina, a relação que eu tinha com ele, ele abandonou a Semineto, passou para Jerônimo Rodrigues, eu sou pelos sites. Tudo bem, passou, nós perdemos as eleições, ele candidato a prefeito, com grandes dificuldades financeiras, sem condições de fazer campanha. Eu mandei meu assessor telefonar para ele para ajudá-lo, o fundo partidário. Me encontrei, fiquei esperando no Shopping Salvador, quase 2 horas, e ele não apareceu. Foi uma das coisas mais tristes que eu vi na política, né? Mas, paciência, eu estou acostumado a tantas decepções, porque na realidade é o seguinte: eu fui o segundo homem politicamente mais forte da Bahia, presidente do Poder Legislativo por 10 anos. Quando eu era presidente, eu era uma pessoa que as pessoas pediam audiência, eu sempre procurava tratar todos com muita humildade que eu aprendi com meu saudoso pai. Depois que eu saí, é óbvio que eu tive muitas surpresas, mas agora eu quero ser senador e política a gente não pode estar lembrando de mágoas, né? Eu prefiro lembrar dos momentos bons que nós tivemos. Eu lembro que eu tive 4.000 votos, eu ajudei ele politicamente, financeiramente, em todas as campanhas dele, todas. A última campanha, o município que eu mais gastei o meu fundo partidário foi em Mucuri. Eu tive uma votação ridícula. Eu esperava 4.000 votos, eu tive 800 votos. Tomei um susto, mas faz parte do jogo. Agora, tocar bola, eu faço igual ao meu Esporte Clube Vitória. Tomamos 6-0 do CRB e no jogo seguinte botamos 30.000 pessoas gritando vitória no Barradão. Tomamos 8-0 do Flamengo, no dia seguinte botamos 31.000 pessoas no Barradão. E amanhã, contra o Mirassol, nós vamos colocar 35, que é a lotação máxima, porque o Ministério Público só deixa até 30. Mas a gente faz uma jogadazinha para a torcida do Vitória participar, porque... E vence amanhã? Olha, eu acho que se nós vencermos, nós estaremos tranquilos. Se nós empatarmos, nós teremos grandes chances, porque vamos enfrentar o Bragantino e o São Paulo em casa. Agora, se nós perdermos, aí tem que ganhar do Bragantino lá e do São Paulo aqui, que não é fácil. Mas eu estou convencido, o Vitória tem um grande time. Para mim, o Vitória não merece estar onde está. Como o Bahia, na realidade, o Bahia, que está disputando o 6º ou 7º lugar, depende de Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, para mim, o melhor jogador do Brasil no momento. O Bahia com Everton é uma coisa, o Bahia sem Everton é outra. O Bahia tem o pior técnico do Brasil, que é o Rogério Ceni. O Bahia é um dos plantéis mais caros do Brasil. Era para disputar primeiro e segundo. O Vitória, se não me engano, é 17% da folha salarial do Bahia, que na realidade o Bahia agora é City, né? São os árabes que comandam o Bahia. O presidente do Bahia não tem condições de demitir nem um servente. Mas o Bahia é um grande time, merece disputar a Libertadores, porque tem um bom elenco, soube investir o Everton, o Uga, o Ademir, enfim, aquele Alexandre é um bom time, mas meu Vitória venceu no Barradão de 2-1. Isso que é importante. Deputado, a gente estava vendo algumas matérias, isso foi até um assunto, já tem umas 2 semanas, do ex-ministro, ex-candidato a governo, o Gedel, comentou da sua possibilidade de campanha, de candidatura, de viabilidade de vencer as eleições para o Senado, falando que era mais fácil ele chegar na Lua do que o senhor ser eleito deputado. Eu não sei se já respondeu em algum veículo, mas aqui também está a oportunidade do senhor responder, Gedel, se for o caso. Olha, amigo, veja bem, Gedel Vieira Lima não é candidato a nada, né? Eu não vou estar debatendo
com um cidadão que é meu amigo, que trata com muito respeito, o pai dele era muito meu amigo, mas polarizar com o Gedel é perder, porque Gedel não é candidato. Eu polarizo com qualquer um. Eu adoro, por exemplo, ontem eu estava muito feliz, né? Eu entrei no avião, soube que o Rui Costa também estaria no avião voltando. Eu ia entrevistá-lo, ia chegar assim, com um celular bem alto dentro do avião. Ministro, aqui é o Nilo News. Cadê os respiradores? Mas ele não foi. Quando ele soube que eu estava lá, soube que ele correu. Então, eu gosto de polêmica, é meu estilo, com respeito, com fatos. Agora, polemizar com o Gedel, ele faz tudo para polemizar comigo, mas ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque Gedel não é candidato. Eu polemizo com qualquer um, menos com Gedel Vieira Lima, porque Lúcio é meu amigo, ele é meu amigo, o pai dele eu tenho uma relação muito boa, mas já mandei recado, Gedel, não adianta que eu não vou lhe responder. Só lhe responderei no dia que eu deixar de ser candidato. Aí os dois, sem ser candidato, dá um bom debate, que os dois são corajosos, polêmicos e gostam realmente de uma polêmica boa. Agora, eu, candidato a senador, vou polemizar com o Gedel Vieira Lima, que não tem nada a perder, porque não é candidato a nada. Ele provoca todo mundo e ninguém responde, sou eu que vou responder? Então, dessa vez, você vai me permitir, mas não vou entrar nessa, não. Perfeito. Mas tem uma outra polêmica que, como eu disse, a gente acompanha muito de longe aquilo que acontece aí na região metropolitana, no cenário político, mas aí acima. Que é com um familiar seu, que é o seu genro. Qual vai ser a sua posição em relação à decisão que ele vier a tomar para essas próximas eleições? Marcelinho Veiga é meu genro. Eu ajudei muito a eleger deputado. É pai do meu neto, é meu amigo pessoal, é uma pessoa maravilhosa, mas eu separo política de família. Ele disse esta semana que vai ficar com a Semineto. Eu não tenho a menor dúvida que ele ficaria, certo? Agora, se por acaso ele passasse para o lado de Jerônimo, eu continuaria respeitando ele como genro, o carinho, o afeto, o respeito do esposo da minha filha seria enorme, continuaria enorme. Agora, politicamente, eu não votaria nele, que eu separo a família de política. Como ele anunciou essa semana, já batendo em Jerônimo, dizendo que é o pior governador da história da Bahia, eu fiquei muito feliz. Agora, eu conversei com ele a última vez e disse, olha, você fica à vontade. Eu não posso dizer que você fica o neto, eu posso dizer que você fica o Jerônimo. Eu não posso assumir essa responsabilidade. Eu, há 4 anos atrás, você não queria vir, porque a base dele é ligada a Jerônimo, que ele veio em consideração o meu pedido, e eu disse, olha, se você vier, eu ajudo politicamente, financeiramente, e garanto que você se reelege. Agora, se você não vier, eu não vou ajudá-lo. Ele veio, ganhou, e agora eu não estou em condições de estar bancando politicamente a campanha dele. Por quê? Porque eu estou preocupado hoje com a minha candidatura ao Senado. E eu não posso sair tomando votos de deputado estadual para dar ele. Se a pessoa me perguntar, e se eu puder ajudar, eu vou ajudá-lo. Porque eu quero ser senador na chapa de ACM Neto, porque eu acho que a Bahia nunca teve um senador do interior. Nunca teve um senador que conheça a Bahia como eu conheço. Eu já fui votado em praticamente todos os 417 municípios da Bahia. Se você fizer um levantamento, eu fui votado praticamente em todos os municípios aí da região. Vários. Quando eu digo votado, é acima de 200 votos, né? Votado, quando eu digo, eu já tive prefeitos em Alcobaça, já tive prefeitos em Caravelas, já tive prefeito em Mucuri, já tive prefeito em Canavieiras, em vários municípios da região. Nova Viçosa também o senhor teve? Em Porto Seguro, como? Nova Viçosa, o senhor teve? Nova Viçosa, não. Eu tive vários candidatos e tenho grandes amigos lá, o Robert Val, que foi candidato a prefeito, hoje o Robinho é muito meu amigo, candidato a deputado federal. Acho que a região de Teixeira de Freitas tem de votar maciçamente no deputado federal Robinho. Precisa ter um deputado federal. O Robinho é um cara, foi meu colega deputado estadual, ele é. Você sabe que, vou contar porque eu rompi com o governo, né? Uma partezinha só rápido. Eu estava muito triste porque o Rui Costa fazia tudo para me derrotar. Você sabe qual foi a gota d'água? Posto da Mata. Eu estava muito triste, decepcionado com as ações de Rui Costa comigo. Qual foi a gota d'água? Posto da Mata, Robinho, salvo engano, teve 4.000 votos. Eu tive 1.400 e Valmir Assunção teve 100 votos.
O Robinho rompeu com o governo, foi para a oposição. Tinha um cargo lá do Ciretã, do Detran, certo? E eu liguei para Roberval mandou um currículo de um rapaz com curso universitário, eu levei a Caetano, que era o articulador político do governo, entreguei a Caetano, só que Caetano eu tenho 1.400 votos, eu sou o mais votado lá da base, eu gostaria do cargo. Amanhã será nomeado, Marcelo. No dia seguinte, estava nomeado o Valmir Assunção, que teve 100 votos. Eu peguei o telefone, liguei para o Valmir, pô, Valmir, você é meu amigo, rapaz, você vai tomar o cargo meu, você do PT, do partido do governador, do partido do presidente. Ô, companheiro, por favor, rapaz. Ele disse, Marcelo, quem me telefonou foi Rui Costa me oferecendo um cargo. Aí eu vi que Rui Costa queria me derrotar, porque é ruim dos respiradores, né? Daqui a pouco a gente conversa sobre os respiradores. O Rui Costa, o que ele disse sentado, eu seguro em pé. É um homem que não tem palavra, é um homem que, diga-se passagem, tem de gestão, muito mal educado. Você imagina que ele, chefe da Casa Civil, já brigou com todos os ministros, chegou a deixar 37 minutos de chá de cadeira o ministro da Fazenda, que é, sem dúvida nenhuma, um cidadão, depois do presidente mais importante do país. Então, eu diria você, em alto e bom som, eu tenho uma relação muito próxima com o Marcelinho Veiga, mas estou muito feliz que ele agora está arretado, já está, inclusive, criticando o governo. Em relação ao Rui Costa, o Rui Costa passou 8 anos sendo governador. Nesse meio tempo, o senhor era deputado, foi deputado estadual e deputado federal no mandato dele, correto? Como era a relação de Rui Costa à época, tanto com a Alba quanto com os deputados federais? Quando eu fui presidente da Assembleia a primeira vez, que na realidade eu fui presidente 5 vezes, o PT só me apoiou uma. Fui presidente 5 vezes, o PT só me apoiou uma. Portanto, eu diria a você de coração, o PT é um partido que o povo não aguenta mais. O Rui Costa era secretário de articulação política, nós almoçamos várias vezes, ele chegou a passar um fim de semana na minha casa de praia em Guaraju com sua esposa, né? Temos uma relação normal, próxima, mas depois que ele foi governador, ele ficou muito magoado, porque eu disputei, em 2014, a pré-candidatura do governo do Estado. Eu tinha 8%, ele tinha 2%, eu tinha 67 prefeitos, e o Jacques Wagner decidiu apoiar Rui Costa. E, a partir dali, nós tivemos uma relação muito conflitosa. Eu apoiei ele com alguns compromissos na presença de Jacques Wagner, eu lhe apoio desde que você me dê a Secretaria de Desenvolvimento Urbano verticalizada, me dê a Embasa, me trate como uma liderança especial, que me apoie para presidente da Assembleia na sua gestão. E, só para você ter ideia, na primeira gestão de Rui Costa, eu fui presidente da Assembleia, nós éramos 14 partidos. Eu tinha o apoio de 13, só não tive do PT. O PT saiu em fila de Ana para não me apoiar. O PT é um partido muito difícil. O PT de sentado no seguro em pé. E eu comecei a sentir Rui Costa uma pessoa diferenciada. Depois que ele casou, ele passou a ter uma visão diferente de mundo. Eu digo porque casou, porque a esposa dele tem muita influência com ele. O que ocorreu? Rui Costa era governador do estado da Bahia. Governador do estado da Bahia. Presidente do consórcio dos governadores do Nordeste. Vou repetir. Presidente do consórcio dos governadores do Nordeste. Pandemia. O povo morrendo, meu querido Felipe, meu querido Rafael. O povo morrendo por falta de oxigênio, por falta de respiradores. Ele comprou 48 milhões e 700 mil reais de respiradores. Vou repetir. Ele comprou 48 milhões, 700 mil reais de respiradores. Não foi entregue um. Ele dispensou licitação e pagou antecipado. E você sabe, eu sei, que pagamento antecipado só em cinema. Você primeiro paga o filme para depois assistir. A Polícia Federal, não é Marcelo Milão, a Polícia Federal disse que houve desvio de recursos para compra de carros luxuosos, pagamento de cartão de crédito e pagamento de mensalidades escolares. Ele comprou a uma empresa que nunca entregou um respirador. Era uma empresa que vendia medicamentos de maconha, cunho primitivo da maconha. Canabidiol. Pronto. O que é que ocorreu? Houve a delação premiada, certo? Da dona da empresa.
O Rui Costa disse que comprou essa empresa, os respiradores, que não entendia de inglês, o nome da empresa é inglesa. É como se fosse no supermercado comprar um carro luxuoso, uma Ferrari. No dia seguinte, você vai buscar a Ferrari no supermercado. Aí o cidadão, espera aí, aqui só vende macarrão, arroz, farinha, carne, não vende Ferrari, não. Não foi entregue um respirador. Eu já ouvi falar em corrupção de 5%, 10%, de 15%. Eu nunca tinha ouvido falar em corrupção de 100%. O procurador federal, vou repetir, o procurador federal, Paulo Gonet, disse em alto e bom som que existem indícios fortíssimos da participação de Rui Costa. Este homem, certo, hoje quer ser senador da República. Repito, já ouvi falar em corrupção de 5%, 10%, 15%, mas nunca tinha ouvido falar em corrupção de 100%. Não foi entregue um respirador. E eu pergunto, ministro Rui Costa, será que sua consciência não dói, não? Quantas pessoas não morreram na Bahia por falta de respiradores? Durante a pandemia, eu fiquei 121 dias em casa, não ia nem no elevador. Eu sou diabético, hipertenso, tenho gordura na barriga, eu tinha medo de pegar. Se eu pegar, eu embarco. Eu não quero embarcar. Amigo, nós vimos no Jornal Nacional pessoas sendo enterradas em vala comum. Aquilo doeu muito. O Rui Costa comprou 48 milhões e 700 mil reais de respirador e não foi entregue um. Se Rui Costa, ex-governador da Bahia, ministro-chefe da Casa Civil de Lula, não for preso, não existe justiça no país. Repito, as coisas são muito evidentes. O que é que ele fez? Demitiu o chefe da Casa Civil, Bruno Dauster, mandou a Polícia Civil, a polícia subordinada a ele, apurar. É piada. Eu, governador, mando a Polícia Civil, que é subordinada a mim, me apurar. Hoje o processo corre no STJ. E eu pergunto através do seu podcast. A você, Rafael, a você, meu querido Felipe Brito, pergunte a Rui Costa, cadê os respiradores, governador? Meu sonho é fazer, por exemplo, uma live com vocês aqui, com o Rui Costa de um lado e eu do outro, vocês dois intermediando. Eu perguntar, governador, cadê os respiradores? Cadê o dinheiro? Aparece o dinheiro dos respiradores, não apareceu nem dinheiro nem respirador. E quem está dizendo que ele está envolvido não sou eu, não. É o procurador federal, Paulo Gonet. Em relação às outras figuras da política estadual, como Wagner, Rui Costa, Jerônimo, se fosse... E até também da situação hoje que o senhor apoia, o Assemineto, o João Roma, se fosse fazer um apanhado e definir cada figura dessa, resumidamente, como o senhor enxerga cada figura dessa no Vá dizendo a figura que eu vou dizendo o que eu acho. Isso, vamos lá. Jacques Wagner. Sedutor, mas muito vaselina. Sedutor, vaselina. Eu até conversei com ele ontem, não tenho problema nenhum com ele, gosto dele, sou apaixonado pela esposa dele, tenho um maior carinho por Fatinha, tenho um respeito enorme, adoro. Ontem eu conversei com ele. Eu estou aqui no escritório, o meu é terceiro, ele dele é o sexto, salvo engano. De vez em quando ele desconta lá no respirador. Ele é um cara sério, é um cara, eu diria, simpático, ele é um cara sedutor, vaselina. Agora ele diz o seguinte, eu defendo a renovação. Agora quer ser candidato a senador com 80 anos, quase 80 anos, e Lula com quase 81 anos. Renova-se como defende a renovação. Agora eu com 80 e Lula com 81. Então, é um incoerente. Agora, é um cara sério, gosto dele. Uma vez ele me disse uma frase que eu guardo até hoje, foi a melhor parceria que eu fiz na vida, foi com você, Marcelo. Sou grato a ele, gosto dele, nem ele me deve, nem eu devo a ele, porque eu votei nele várias vezes e ele nunca me deu um voto. Rui Costa. Rui dos Respiradores é o pior político que eu conheci na minha vida. É um homem hoje envolvido em corrupção, nasceu numa encosta da Liberdade, hoje mora no metro quadrado mais caro de Salvador. Quem está dizendo que ele está envolvido em corrupção, repito, não sou eu não, é o procurador federal. Se ele não fosse ministro de Lula, ele
ele já teria sido preso. Não tem como. Como é que eu pego? Sou governador. A senhora fez, está na Veja, a delação da dona da empresa. Disse que estava pedindo uma audiência a Rui Costa. Procurou Bruno Dauster, chefe da Casa Civil. Esse assunto é com o Rui. Procurou Carlos Gala, secretário executivo do Consórcio dos Governadores do Nordeste. É com Rui Costa. No dia seguinte, aparecem duas pessoas falando em nome dos familiares de Rui Costa, dizendo que se desse 12, 13 milhões, que seria assinado o contrato. No dia seguinte, dispensou a licitação, pagou antecipado, sem nenhuma garantia. No dia seguinte, o dinheiro estava na conta. Então, o Rui dos respiradores precisa explicar. Quem está dizendo é a Polícia Federal. Quem está dizendo é Marcelo. Aliás, ele me processou a semana passada, porque eu disse em alto e bom som que o avião da FAB pegou ele na fazenda dele para levar para Brasília. Por quê? A manchete do Bahia Notícias dizia o seguinte, interprete vocês dois. A manchete, principalmente você que está me ouvindo, a manchete do Bahia Notícias diz o seguinte: Rui Costa passou o São João em Piauí, Rui Costa passou o São João em Piauí e o avião da FAB levou ele para Brasília. O que é que você interpreta? O avião da FAB vai em Piauí, que é junto da fazenda dele, né? Pega lá e leva para Brasília. A manchete diz isso. Eu não li o conteúdo, eu vi a manchete. Aí eu disse, na Rádio Sociedade, que o avião da FAB está pegando o Rui Costa na fazenda dele para levar para Brasília, que é ilegal. Eu disse porque o Bahia Notícias falou, certo? E o pior é que ele pediu 60 mil reais de indenização. E não pediu minha condenação. Eu até não entendi, depois o advogado me explicou. Porque se ele pedir sua condenação, você vai botar os respiradores no meio. E os respiradores, ele não tem como se defender. Então, ele pediu só... Rapaz, o cara está milionário, ele quer tirar 60 mil reais desse simples cidadão, Marcelo Nilo, só porque disse que o Bahia Notícia informou, governador, Marcelo já tem dinheiro demais. Por que você não pediu minha condenação, mas só pensou em dinheiro? Para que você quer tanto dinheiro, ministro Rui Costa? Próximo. Jerônimo Rodrigues. O homem mais incompetente como gestor que eu conheci na vida. O Jerônimo é uma figura... Não preciso fazer oposição ao Jerônimo, é só entregar o microfone a ele. Essa semana ele fez um fato fantástico. Acordei, liguei para a secretária de saúde, doutora Roberta. Como é que está a regulação, secretária? Governador, o Hospital Clécio Trindade de Feira de Santana existem muitas pessoas nos corredores, em macas, nas cadeiras, no chão. Eu estou preocupado, governador. Deixe essas pessoas aí no corredor, nos corredores e manda o Ministério Público me ligar. Meu Deus do céu, eu pensei, inclusive, que era fake, que era inteligência, como é que tem um negócio aí que... Como é que chama o nome que até me esqueci? Não sei o que, inteligência. Inteligência artificial. Aí, inteligência artificial, não é assim? Aí eu fiquei olhando assim, depois eu vi que era verdade. Ele não tem Deus no coração. Você imagina os seus... Imagina você, eu, o nosso pai no corredor, morrendo, que quem está no hospital de emergência, no corredor, ou está morrendo ou está sofrendo muito, ver o governador do estado da Bahia dizer, deixe dos corredores e manda o Ministério Público ligar. É não ter Deus no coração. Ele é muito incompetente. Aliás, ele disse em alto bom som, se eu estivesse bem, eu estaria em Presidente Dutra, numa rede comendo pinha. Como eu estou mal, eu estou viajando muito. Vou contar uma historinha rápida a vocês de Jerônimo Rodrigues. Ele foi para a minha terra natal. Antas prometeu ampliar uma PSF, prometeu ampliar uma creche que leva o nome da minha saudosa mãe. 500 mil reais. Eu botei 12 milhões nas minhas emendas parlamentares em 2023 para a prefeitura. E depois saiu tirando céus. E, sei lá, 60 dias atrás, 90 dias atrás, eu fui para Antas. E eu gosto de chegar em Antas, botar minha bermudazinha, às vezes até sem camisa, andando na rua, jogando meu baralhinho, tomando meu vinho, brincando ali um com o outro. Aí eu estava andando na rua do cemitério. Aí Dona Mariquinha, que diz, um chama de Dona Maria, outro chama de Dona Mariquinha,
Marcelo, olha aqui, uma selfie com o meu governador, a assessoria dele mandou para mim. E você fica falando mal desse governador, meu amigo Marcelo. Para com isso, olha, como eu estou bonita, fiquei nova. E aí tá, ótimo, parabéns. Tá. Sei lá, fui para casa, tomei um copinho d'água, fui jogar um baralhinho, vim embora. Um mês depois eu volto lá, vou fazer o mesmo percurso andando. Aí, dona Mariquinhas, doutor Marcelo, soube que você está em Antas, quero falar com você. Minha Nossa Senhora, lá vai contra. Eu estou chateada com esse governador. Por quê, rapaz? Roubaram meu celular. Ele devia dar a segurança pública na Bahia e principalmente aqui em Antas, ao invés de me dar selfies. Eu quero saber de selfies, eu quero meu celular, governador. Manda soldado para Antas, só tem um de plantão, governador. Eu disse, a senhora tem coragem de gravar? Não, não vou gravar, não, senhor manda me prender. É a vida. Esse governador é muito incompetente. Eu diria de 0 a 10. Eu dou 0 ele fazendo um favor. Porque se tivesse negativo, eu daria menos 0. Geraldo Júnior. Geraldinho caiu de paraquedas. Geraldinho foi candidato a prefeito de Salvador. Desde o descobrimento do Brasil, foi o candidato a prefeito apoiado pelo governador que teve menos votos. Geraldinho é gente boa, mas, pô, só de segurança na vice-governador, ele parece que tem 86 seguranças. Você imagine o vice-governador com 86 seguranças, segundo os sites aí. Geraldinho, ele não existe politicamente, entendeu? Ele foi vice porque ninguém queria ser vice. Convidaram o Leeds, convidaram Mário Negro Monte Júnior, convidaram Carleto, convidaram vários, ninguém quis. Aí botaram Geraldinho, deu uma zebra, ganhou, e ele está aí, entendeu? Talvez não seja mais nem candidato a vice. É até gente boa, mas politicamente é inexpressivo. Ângelo Coronel. Ângelo Coronel, eu tenho uma relação pessoal com ele. Inclusive, anteontem estive com o filho dele, estive com a esposa dele lá no Congresso, gosto muito dele. É um senador que, diga-se de passagem, está fazendo seu trabalho, mas eu tenho 2 histórias com o Ângelo Coronel. Primeiro, só contar a historinha rápida aqui de Ângelo Coronel. Ele era presidente da Embasa em 1987, portanto, há 38 anos atrás. Me aparece Coronel novinho e Gastão Pereira, então deputado estadual. Marcelo, eu sou candidato a prefeito Coração da Maria, mas eu só ganho eleição se você resolver o problema do abastecimento de água. E, coronel, eu não tenho dinheiro. Se você conseguir o dinheiro com Valdir Pires ou com Sérgio Gaudenz, eu faço. Eles foram a Sérgio, eu não tenho dinheiro. O que eu tinha de dinheiro já passei para a Embasa. Eles voltaram a mim. Rapaz, ele me fez um apelo que eu fosse lá, que esburacasse a cidade, certo? Que esburacasse a cidade e garantisse no palanque que concluiria o sistema de abastecimento de água. Eu, menino novo, ingênuo, fui para Coração de Maria, fizemos um grande comício, eu escavei a cidade toda com a reta escavadeira, discursei, olha, vou resolver o problema de abastecimento de água da cidade, infelizmente no momento não tenho dinheiro, mas vou fazer imediatamente. Ele ganhou as eleições por causa disso. 2 meses depois da posse, ele foi a Valdir Pires com as fotos da cidade toda esburacada, sem tubo, e disse, olha, o que o presidente da Embasa está fazendo com a minha cidade. Valdir Pires me chamou e me demitiu. Corretamente. Como é que você faz isso com a cidade esburacada toda e não conclui o sistema? Ou seja, menino novo, experiente, não experiente, ingênuo, caí. Agora mesmo ele me disse, olha, recentemente, Marcelo, meu medo é você ter uma disputa com o Otto Alencar, quando era presidente da Assembleia, e ele era deputado estadual, ele morava em Miami. Aí começou a disputar comigo. Ele disse, Marcelo, meu medo é um dia você disputar com o Otto, porque Otto é meu compadre, meu irmão, meu líder, e você é tudo para mim. 15 dias depois lançou contra mim, e aí juntou a Semineto, juntou João Leão, Otto Alencar, Bruno Reis, Jutaí, Embaçaí, que era ministro, a Semineto, todo mundo contra mim, e terminou ganhando. Esse é o coronel. Agora, é um cidadão maravilhoso.
Gosto muito dele como pessoa. Não fiquei mago, eu estou contando a história, que eu até brincando com ele. Eu disse, rapaz, venha para o nosso lado para ser nosso candidato a senador. Eu disse, não vou não, senão você vai espalhar. Eu tirei da Embasa, lhe tirei da Assembleia, agora eu vou tirar da vaga de senador. Não tem problema não, eu vou para vice. Venha. Mas ele não virá. Eles são governo. Eu até brincando, só para você ter ideia, eu brincando com a Semineto, quando nós íamos para o velório de Tapetinga, seu Neto, rapaz, eu estou com a saudade de tomar um cafezinho com um governador. Poxa, quando era presidente da Assembleia, almoçava de manhã, tomava café de tarde, tomava vinho de noite. Mas eu estou com a saudade de tomar um cafezinho com o governador. Disse, Marcelo, se eu for governador, você já está convidado no dia seguinte da eleição, se eu ganhar, vá tomar um cafezinho comigo, 7 horas da manhã lá em casa. Eu disse, olha, quando eu chegar, Otto Alencar já estará lá, mais coronel, que eles serão adesistas. Que Otto não é traidor, Otto é adesista. Ele era Antônio Carlos, passou para Nilo, voltou para Antônio Carlos, passou para Wagner, passou para Rui, passou para Lula, agora é Kassab, voltou para Lula. Ele é governo, agora não é traidor. Eles não virão, eles não virão. Agora, eu acho que coronel será... Eles cortaram a cabeça de Leeds. Lembra? Para botar coronel? Cortaram a cabeça de Leão, depois de ter assumido o compromisso com o Leão para ser candidato. Leão seria governador tampão, na presença de Lula, cortaram a cabeça. Tentaram cortar a minha, só não cortaram, que eu ainda estou respirando, tentando voltar para a política. O que o PT diz sentado no seguro pé? O PT é um partido que não tem compromisso com nada, só com eles. Só com eles. Aqueles sindicalistas existentes, hoje é tudo rico, rapaz. Aqueles sindicalistas... Olha, veja o sindicalista do PT, do polo petroquímico, da refinaria da Petrobras, hoje é tudo milionário, tudo morando na Vitória, morando no Baiano de Tênis, morando na Graça, na Pituba, é tudo rico. Antigamente era Fazenda Grande, era Valéria. Quando eles chegam no poder, meu irmão, você imagine Lula, só fuma charuto cubano, só toma champanhe francesa, se hospedou agora na COP num navio que veio da Itália e ele baixou um decreto proibindo a imprensa saber o orçamento desse navio. Então, política, meu amigo, é preciso ter coerência e o PT não tem. Hoje nós vivemos um momento muito difícil, nós temos os juros mais altos do país, do mundo. Os juros mais altos do mundo, meu querido Felipe, são do Brasil. A inflação está acima da meta. Nós sempre fomos um país pacífico. Hoje nós temos um país que está, sem dúvida nenhuma, querendo brigar com todo mundo, briga com a Argentina, Rússia brigando com a Ucrânia. Lá vai Lula defender a Rússia. Israel brigando com os palestinos. Lá vai Lula defender os palestinos. Venezuela brigando com os Estados Unidos. Lá vai Lula defender a Venezuela. Nós sempre fomos um país pacífico. Não tem por que nós estarmos entrando nas brigas dos outros. Nós somos um país pacífico. Aliás, o Brasil nunca teve um presidente com 80 anos de idade. 80 anos de idade. Se Lula ganhar as eleições, ele vai chegar a 85 no fim do mandato. Como o senhor enxerga, assim, mudando um pouco de assunto, as eleições presidenciais? O senhor acha que Lula reelege ou tem uma possibilidade da oposição vencer as eleições? Olha, veja bem, política é igual a nuvem, está de um jeito, está do outro. Luiz Inácio Lula da Silva estava nas cordas. Eu achava que ele não seria nem candidato. Aí vem o Eduardo Bolsonaro, faz aquelas bobagens, entre aspas, lá nos Estados Unidos, vem o tarifaço, Lula volta a existir. É verdade? Aí vem, a gente já estava achando Lula já forte. Aí vem a invasão lá no Rio de Janeiro, onde morreram 117 traficantes. Lula indiretamente defende os traficantes, né? Indiretamente ou quase diretamente, né? Aliás, ele chegou a dizer que os traficantes são vítimas dos usuários, né? Aí o Lula caiu muito. Vem a prisão de
eu estive com um deputado estadual bolsonarista raiz lá do Espírito Santo. E ele me disse, Marcelo, Bolsonaro não resiste 3 meses de prisão. Ele vai morrer. Porque ele está muito doente. Ele gosta de assistir futebol, ele é palmeirense. Ele fazendo um esforço para assistir o jogo do Palmeiras, salvo engano, contra o Grêmio. A crise de soluço é 24 horas. Eu estou preocupado, independente de política, um cidadão com 70 anos, doente, fruto de uma facada que até hoje não foi apurada. Não vou entrar aqui no mérito, porque eu sempre disse a mim mesmo, decisão judicial não se discute, se cumpre, se recorre. Mas por que não ficar na prisão domiciliar? Se eu fosse deputado ou se eu fosse senador, eu votaria favorável a uma emenda que todo presidente da República, exceto de corrupção, ficasse preso numa prisão domiciliar. Por quê? Porque não é justo que você pegue um presidente da República, coloque junto de traficantes, de bandidos, vez que aquele presidente pode ter tomado uma medida dura contra aquelas pessoas, e eles podem morrer. Bolsonaro está dizendo em alto e bom som que está com medo de ser envenenado. Então, se eu fosse ministro Supremo, primeiro eu determinaria que a esposa ou o filho ficasse de plantão dentro do quarto com ele, revezando. Porque se esse homem morrer, ninguém deseja a morte de ninguém, mas se esse homem morrer, não é justo, o cara tem 70 anos de idade. Ele é soluço 24 horas, fruto da facada. Ele cometeu um erro de ter quebrado a tornozeleira eletrônica, certo? Dizem os médicos que foi fruto dos remédios que ele tomou, que ele ficou durante meia hora, tchan-tchan. Teve problemas. Terminou, botou na cabeça que tinha um grampo para ouvir as conversas dele dentro da tornozeleira e fez aquela bobagem. Mas eu lhe digo, coração, não é justo um homem de 70 anos, ex-presidente da República, uma pessoa que não está bem na sua saúde, que não está bem na sua cabeça. Esse homem tem sofrido mais, que custava ficar preso no domiciliar. O Ministério Público hoje deu um parecer favorável, que Heleno, ministro das Relações Institucionais, general Heleno, fique numa prisão domiciliar. O cara tem um Alzheimer, tem 77 anos. Será que Alexandre Moraes não tem coração? Claro que justiça tem que descumprir a lei, mas tem que ter o bom senso. O cara com 77 anos, não matou, não roubou, não sequestrou, nem estuprou. Ficar preso com Alzheimer é uma coisa inacreditável. Inacreditável. Bolsonaro, 70 anos, não matou, não roubou, não sequestrou, não estuprou. Participou de um golpe amigo, golpe com a mulher com um batom na mão. Você já viu golpe sem arma? Você já viu golpe sem apoio das Forças Armadas, da imprensa e do povo? Todos os golpes no mundo tiveram apoio das Forças Armadas, da imprensa e principalmente do povo. Eu tinha 9 anos quando houve o golpe de 64. Eu não lembro, mas eu li. As Forças Armadas decidiram fazer um golpe. Tiraram o Jango e colocaram o presidente Castelo Branco, não é isso? É Castelo Branco. Amigos e amigas, eu vi ela, mulher de 70 anos, de 80 anos, mulher com batom na mão, não tinha uma faca, não tinha um revólver. Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Imaginemos nós, eu sou o presidente da República. Eu vou esperar eu sair do poder, ir para os Estados Unidos e 8 dias eu tentar o golpe? Foge a lógica. Vou repetir, eu sou o presidente da República, quero dar um golpe. Eu vou esperar eu sair, nomeei os ministros militares que Lula pediu, que foi Bolsonaro que nomeou, que é normal e correto. Vou para os Estados Unidos, 8 dias depois mando
aquelas mulheres que estavam no acampamento fazer um golpe. Eu não sou um homem de extrema-direita, eu sou um homem de centro. O Lula 1 eu votei. O Lula 2 eu votei. Lula 1 e Lula 2 foram bons presidentes, tanto é que fizeram a Dilma, que foi a pior presidente da história do país. Né? Agora, tem que compreender que o Lula 3 não está bem. O Lula 3 está sofrível, porque ele tem gasto com Dona Janja, viajando para Paris no avião da FAB, ficando hospedado nos melhores hotéis do mundo, e o povo passando fome. Lula é um homem inteligentíssimo, mas ninguém aguenta mais aquele discurso dele. Eu vou acabar a fome do país. Eu vou acabar a fome do país. Amigo, vocês estão no poder há 20 anos e o povo está passando fome e passando sede. Ele chegou a dizer uma coisa, meu querido Felipe Preto e Rafael Nunes. Deus sabia que eu seria presidente da República, por isso que não colocou água no Nordeste brasileiro para permitir que eu colocasse. Meu amigo, e o povo acredita. Mas o povo está cansado do PT. Na Bahia, por exemplo, Antônio Carlos Magalhães ficou 16 anos, Rafael. 16 anos no poder, o povo cansou. O PT já vai para 20. Tem um rapaz aí que, diga-se de passagem, me trata muito bem, o Loyola. Ele foi escalado por Gerônimo para vender terreno na Lua. Ele está vendendo terreno na Lua. Prometeu ao prefeito de Jiquié 1 bilhão. Prometeu ao prefeito de Cairu 180 milhões. Prometeu ao prefeito de Iambu 500 milhões. Fantástico. Eu aproveito para fazer propaganda no meu Instagram. Vai lá no meu Instagram, Dep Marcelo Nilo. Eu fiz um vídeo ontem, fantástico. Tem o Rio Tinga, que é lá na Chapada, que não é perene, corta. Wagner prometeu fazer barragens, não fez. Rui prometeu fazer barragens, não fez. Aí o Jerônimo, há 6 meses atrás, discursou: eu vou fazer as barragens do Rio Tinga. Quando foi ontem, o Bahia Notícia publicou que Jerônimo Rodrigues contratou uma empresa por 4 milhões e 300 mil reais para revisar os projetos do Rio Tinga. Existem na série vários projetos de barragem do Rio Tinga. Ele contratou 4 milhões, uma empresa especializada em fazer projetos para revisar os projetos das barragens. E sabe qual é o prazo de conclusão? 11 de novembro de 2026. É achar que o povo é bobo. Eu prometo fazer a obra, chego 6 meses depois, lanço o edital para contratando um projeto, para revisar, contratando a empresa para revisar os projetos, e esse prazo é 11 de novembro de 2026. Quando esses projetos chegarem, falta um mês para concluir o mandato dele. Então, o governador Jerônimo Rodrigues, com rede social hoje, o governador não pode mentir. Bom, aproveitando, a gente estava falando um tanto de política nacional, citando Lula, Bolsonaro. Aí eu trago para a realidade das eleições de 2022, em que as pessoas criticaram muito a não posição do ACM Neto em não assumir um candidato a presidente da República. Muitos dizem que pesou muito. A falta de aliança dele com o grupo de Bolsonaro na Bahia pesou muito. Eu queria entender agora, nessas próximas eleições, o que é possível entender do posicionamento de ACM Neto em relação às candidaturas a nível federal. Presidente da República, senador, eu acredito que há essa discussão ainda para uma segunda vaga, mas para presidente da República, o que tem sido discutido entre o grupo de ACM Neto? Rafael, 2022 eu convivi muito com a ACM Neto, diariamente. A ACM Neto fez certíssimo não ter candidato a presidente da República. Vou explicar por quê. Muitas vezes um bolsonarista que gosta de mim, mas Marcelo, Neto não apoia o Bolsonaro, amigo. Se Neto apoia, Bolsonaro teve 27% dos votos na Bahia. Vou repetir. Bolsonaro teve 27% dos votos na Bahia. Neto teve 47,5%. Se Neto apoia Bolsonaro, ele só teria 27%.
Vou repetir. Bolsonaro teve 27%. A Semineto teve 47,5%. Significa o quê? Se ele teve todos 100% dos votos de Bolsonaro, ele teve 20,5% com Lula. Se ele apoia Bolsonaro, ele, sem dúvida nenhuma, só teria 27%. Eu, por exemplo, sou candidato a senador. Acho que o outro senador será João Roma. Eu disse a João, eu sou uma pessoa, hoje, anti-PT. Você é extrema-direita ou bolsonarista, como a gente chama na gíria popular. Me ajude que o bolsonarista vote comigo, que eu ajudarei que o centro vote com você. Concorda? Eu tenho dito em alto e bom som. O que estão fazendo com Bolsonaro é um desrespeito ao ser humano. Eu não estou entrando no julgamento jurídico. Eu sempre tive uma tese que justiça não se discute, se recorre. Não estou dizendo que é certo ou errado. Se eu fosse ministro, eu não puniria Bolsonaro por isso aí. Eu, por exemplo, fiquei triste quando Bolsonaro disse: eu não sou coveiro para estar preocupado com a morte de ninguém. Eu fiquei muito triste e não concordei. Eu era deputado federal, encontrei com Eduardo Bolsonaro e disse: pô, Eduardo, uma frase dessa mata vocês. E ele concordou na época. Marcelo, realmente, ele fala demais. Falou assim, educadamente. Eu quero dizer a você em alto e bom som. O Lula é um homem inteligentíssimo, mas ninguém aguenta mais a demagogia dele. Então, se Neto apoia Bolsonaro, queria 20%, queria 27%. Agora, você pode até perguntar, mas Marcelo, a Semineto tinha 50% e Jerônimo tinha 5%. Como é que Jerônimo ganhou? É muito fácil explicar, meu querido Felipe e meu querido Rafael. O PT foi competente. Tirou Jerônimo Rodrigues da televisão. Ninguém conhecia Jerônimo. 6% no máximo da Bahia conheciam o Jerônimo. O que é que o PT fez? Tirou o Jerônimo e fez a campanha maciça. Voto no Lula, voto no candidato de Lula, voto no 13. Voto no candidato de Lula, voto no 13. Concorda? E Jerônimo terminou ganhando. Hoje é diferente. A senhora, quando for no computador votar, você vai pensar assim: Jerônimo Rodrigues reduziu o analfabetismo? Não. Jerônimo Rodrigues reduziu a fila da regulação? Não. Jerônimo Rodrigues melhorou o índice de emprego da Bahia? Não. Jerônimo Rodrigues fez alguma barragem na Bahia? Não. Jerônimo Rodrigues melhorou a segurança pública do nosso estado? Não. Jerônimo Rodrigues contratou policiais, o número maior do que os aposentados? Não. Eu não vou votar. O governo de Jerônimo Rodrigues, segurança, nós estamos um caos. 80% de Salvador está entregue ao narcotráfico. Das 20 cidades mais violentas do Brasil, 9 estão da Bahia. Das 10 cidades mais violentas do Brasil, 5 estão na Bahia. Das 5 cidades mais violentas do Brasil, 3 estão na Bahia. Meu querido Rafael, meu querido Felipe, principalmente você que está me ouvindo, eu sou Marcelo Nilo, pré-candidato a senador na chapa de Assemineto. Prefeito não ganha eleição para governador. Valdir Pires ganhou para Josafá com 29 prefeitos. Jacques Wagner ganhou para Paulo Souto em 2006 com 31 prefeitos. Antônio Carlos Magalhães ganhou para Roberto Santos em 1990 com 91 prefeitos. O prefeito de Jiquié, Zé Cocá, foi reeleito com 90%. Um grande prefeito, um dos melhores do Brasil. Trabalhou muito para Semineto. Mas, Jerônimo ganhou lá. O prefeito de Ilhéus, prefeito de Itabuna, prefeito de Alagoinhas, votaram com Jerônimo. A Semineto ganhou lá. O eleitor, para presidente, para governador, vota com ele quem ele acha. Você, prefeito, tem voto para deputado. Prefeito para deputado, mas para governador não tem. Só existem 2 pessoas, Felipe, meu querido Rafael, que tem votos para governador. O povo e um candidato a presidente da República competitivo. Nesta eleição, nós teremos um candidato competitivo que será Tarcísio de Freitas, que é o melhor governador da história de São Paulo. Se Tarcísio
for candidato a governador, a presidente, e tiver 40% dos votos da Bahia, a Semineto pode comprar o teto. Quem está dizendo é Marcelo Nilo, pré-candidato a senador. Por quê? Porque nós teremos o candidato a presidente competitivo. Sei que ganhar no Nordeste não é fácil. Como no Sul, no Centro-Sul e no Oeste, quem ganha é a direita. Porque Lula disse uma coisa fantástica. Só vota com o PT, é Lula que está dizendo, quando é pobre. Quando o cara começa a ganhar até 8 salários mínimos, nos abandona. Só vota com o PT o analfabeto. Mas se ele pegar um segundo grau, principalmente terceiro, nos deixa. Parece mentira. Eu pensei que era fake. Inclusive, mandei estudar se era fake. Mas eu vi ele falando ao vivo. Nós sabemos quem gosta do PT é o pobre e o analfabeto. Por que o Nordeste, por que a Bahia tem o maior índice de Bolsa Família? Porque é o estado mais miserável do país. O povo é pobre, meu irmão. O povo sofre demais. Eu sou um que nasci na roça, eu nasci no sertão e conheço o sofrimento do povo. Se nós tivéssemos um presidente da República que pensasse no Nordeste, que fosse nordestino de coração, que tirar o povo da miséria. O Bolsa Família é importante? É importante. Eu, por exemplo, Marcelo Nilo, votei para triplicar o valor do salário mínimo quando era deputado federal. Mas eu ficaria muito mais feliz que, ao invés de receber um Bolsa Família, aquele cidadão ou cidadã tivesse um emprego. Emprego é uma coisa maravilhosa. Imagine, eu estava até lembrando numa rádio que eu dei entrevista hoje pela manhã, que a semana passada ia passando na presidente da Assembleia para dar carão no assessor meu, e um cidadão gritou: "Ô, Marcelo, estou por aqui." Eu me lembrei dele. Eu era presidente da Assembleia e ia entrando pela rampa, não sei se vocês conhecem a Assembleia, e subi naquela rampa, e um cidadão muito humilde me pegou na rampa. "Doutor, pelo amor de Deus," certo? Que aí os seguranças começam a tirar o rapaz, né? Aquelas coisas de cerimônia. Peraí, deixa eu ouvir o rapaz. "Doutor, pelo amor de Deus, me arranja um emprego." Aí eu disse: "Vem aqui para o meu gabinete," e levei ele. Aí ele sentou, disse: "Doutor, pelo amor de Deus, me arranja um emprego, eu não aguento mais." Eu digo: "Mas, infelizmente, aqui não tem emprego. Porque aqui é emprego, ou concurso, ou indicação do deputado. E eu não tenho mais vaga." Aí as lágrimas vieram nos olhos. Eu disse: "Rapaz, por que você está chorando? Você é novo, você vai arranjar um emprego, amigo." Pior coisa na minha vida é quando eu saio 8 horas da manhã e vou voltar às 17 horas. Meu filhinho de 8 anos me espera na porta. "Painho, conseguiu emprego." Mais uma vez eu vou falhar com meu filho. Ali me conquistou. Eu estou fazendo um livro, viu? Estou botando meus tópicos, está lá o tópico desse assunto. Se vou lhe arranjar um emprego. Chamei o superintendente dos recursos humanos e disse: "Fulano," acho que era Chico Raposo, "Chico, vê se tem uma vaga para esse rapaz aí, de servente, qualquer coisa. Arranje, se vire. Se vire." Então, se vire, irmão. "Não, me dê 15 dias. Tá, dá dos 15 dias. O seu rapaz, daqui 15 dias você volta." Rapaz, o cara começou a chorar de alegria. Isso deve ter, sei lá, sair da presidência já tem 10 anos, isso deve ter uns 14 anos. Ele está lá. São coisas que acontecem com a gente que a gente fica feliz. A melhor coisa do mundo é a pessoa ter um emprego. Bolsa Família é bom? Claro que é bom. Eu perguntei a uma mulher anteontem de manhã, estava debaixo de uma ponte, eu parei, e quando eu peguei minha carteira para dar ela com 4 filhos ali embaixo de uma ponte, eu peguei minha carteira para dar um trocadinho a ela, até para ouvi-la. Ela disse: "Não, eu tenho Pix." Aí eu passei um Pix para ela, me lembro, de R$20. Eu digo: "Minha senhora, me mata a curiosidade. A senhora não tem Bolsa Família?" "Não, tenho Bolsa Família, recebo 1.100. Mas eu pago aluguel, pago água, pago luz, pago a escola para levar os meninos, porque não tem quem leve. Resumindo, eu estou pedindo uma esmolinha aqui para completar a renda." Ou seja, ela não está procurando emprego, né? Ela está pedindo. Eu digo: "A senhora não vai arranjar um emprego?" "Não, não arranja." Uma senhora daquela simpática, ela tem nível, podia ser empregada doméstica, podia ser... Ou seja, o Bolsa Família, que eu votei favorável, para triplicar.
governo Bolsonaro. Eu fui deputado federal no governo Bolsonaro e votei para triplicar, certo? Mas ao invés do Bolsa Família, por que não dá um emprego de R$3.000, R$2.000 às pessoas que têm condições de trabalhar? Todo mundo tem condições de trabalhar, desde que tenha também boa vontade. Agora, as pessoas, às vezes, aqueles preguiçosos se acomodam. É como o Lula diz, só vota conosco o analfabeto e pobre. Então, por que ele vai querer que o cidadão fique rico ou instruído? Não gostaria. Porque ele é político, é PT. Só vota no PT quem é pobre e analfabeto. Por que eu vou querer que o cidadão, a cidadã, fique rica ou fique alfabetizada? Na cabeça do petista. Isso é um absurdo. Por isso que eu digo ao Bolsonaro, ninguém aguenta mais o PT. Já chegando ao final da nosso bate-papo, que pra gente que gosta da política, eu e o Rafael tá sendo muito bom, porque conta histórias de bastidores e a gente gosta de ouvir essas histórias. Mas vamos fazer aqui agora uma brincadeira. Imaginar que na segunda-feira, pós-eleições de 2026, o senhor lá, o Vitória, vai estar bem lá no G4 da Série A, vai estar ali voando ali na... Você é Bahia, já senti que você é Bahia, é gozador. Não, sou Bahia não. Sou Bahia não. Inclusive, eu tenho simpatia pelo Vitória. Eu torço pro Vasco aqui na nossa região. Antes de fazer a pergunta, eu tenho que dar uma crítica. Eu acho que o senhor pode até levar essa crítica pro Vitória e pro Bahia, como muito influente que o senhor é. Aqui na nossa região, a gente tem pouca influência dos times da capital. A gente se sente desassistido, de fato. Aí o pessoal do interior gosta de escolher time do Rio, de São Paulo, mas é porque aqui a gente não tem nada do Bahia, nada do Vitória. O Vitória não vem aqui, o Bahia não vem aqui, não tem uma loja vendendo artigos do Vitória e do Bahia. E eu penso o seguinte, a Bahia é desse tamanho, com 417 municípios, a gente pelo menos que fosse o segundo time, para ter uma simpatia, para comprar, para ser sócio. Então assim, se o Vitória ou o Bahia pudesse fazer, né, um intercâmbio, uma escolinha de futebol aqui, que aqui o futebol é muito forte, ter uma escolinha, ter alguém, pra gente ter esse apego. A gente, infelizmente, torce pros times da capital, do Rio, do cliente, de São Paulo, justamente por conta disso, pela falta de proximidade dos times da capital. Entendeu? Felipe, você me permite só para dar uma informação. Eu fiz uma pesquisa para governador, essas coisas, senador, e botei futebol. Eu tomei um susto. No interior do estado, o Flamengo é 4 vezes maior do que a torcida do Bahia. Primeiro o Flamengo, segundo o Vasco, terceiro o Corinthians, quarto o Botafogo, quinto o Bahia. Sexto, salvo engano, o Vitória, no interior. Eu, por exemplo, sou do interior. Nasci em Anta, sou do interior. Eu, quando tinha 8, 9, 10 anos, eu era Flamengo. Flamengo, eu nunca tinha ouvido falar em Bahia e Vitória, porque lá só pegava a Rede Globo. Rádio Globo. Rádio eu era Flamengo, meu pai era Flamengo. Eu passei a torcer do Vitória quando o Vitória foi jogar em Antas com Coutinho. Lembra? Você ouviu falar Pelé Coutinho, não é isso? Uhum. Coutinho veio para o Vitória já fim de carreira e foi jogar em Antas. Aí eu vi a camisa do Vitória, que era igual do Bahia, do Flamengo. Aí eu passei a torcer do Vitória e me apaixonei. Eu sou apaixonado por futebol. Agora, eu sou Vitória. Claro que eu torço pelo Bahia quando joga com o time fora do estado, desde que não prejudique o Vitória. Por exemplo, eu fui torcer pelo Bahia e Fortaleza. E eu fiz até no meu podcast pedindo que o Ancelotti convoque o Everton Ribeiro. É o melhor jogador na atualidade no Brasil. Ele e Arrascaeta, certo? Eu lhe digo coração, eu tinha inveja da torcida do Bahia. Eu tinha inveja, eu achava a torcida do Bahia fantástica. Hoje eu estou dizendo que a torcida do Vitória é a melhor torcida do Brasil. Repito, nós tomamos 6-0 do CRB. No jogo seguinte, na Série B, botamos 30 mil pessoas. Tomamos 8-0 do Flamengo. Eu assisti, inclusive, em Brasília, num restaurante. Eu tomei umas 5 garrafas de vinho, fiquei puto da vida, retado. Entendeu? No dia seguinte, 30 mil pessoas. A torcida do Vitória... Eu vi o jogador do Mirassol ontem, o lateral esquerdo, dizendo que a melhor torcida do Brasil hoje disparada é o Vitória. Porque o Vitória hoje, nós éramos da Série C, quase caímos para a Série D, fomos para B, fomos para A. Sabe quem fez isso? A torcida do Vitória. Levou na raça, eu lembro. O Fábio Mota, para mim, é o melhor presidente na atualidade entre os presidentes do Brasil. Ele é meu amigo, eu me lembro, na Série C, 2022.
ele era coordenador da campanha da Semineto para governador, secretário do município, e ele dividiu o tempo, presidente do Vitória. Muitas vezes eu dei R$ 1.500 do meu cheque para ajudar o Vitória. Eu me lembrei, o Paulo Aze, Bruno Reis, aquele de São Vitória ali que estava na sala de Assemineto, R$ 1.500 para cada um, entregava ele. Eu me lembro que uma vez eu cheguei no Barradão, ele estava nervoso, Marcelo, eu não tenho dinheiro para pagar a ambulância. Eu digo, rapaz, liga aí para Bruno Reis e peça uma ambulância emprestada da prefeitura. Mas, rapaz, vai ficar. Peça, companheiro, não é nada demais que ele está pedindo para você. A prefeitura emprestou a ambulância. O Vitória estava acabando, devendo a Deus e o mundo. Hoje é um time organizado, com as finanças em dia. Claro que o Bahia acabou, né? Agora o O Bahia Bahia acabou, já é só o agora Manchester City que joga com a camisa do Bahia. City, esse Bahia mais. Eu não sei como a torcida do Bahia vai, acabou, é City. O City hoje é um time estruturado. Eu lhe digo, olha só, eu sou contra a SAF nas condições que foram feitas. O presidente do Bahia. O Bahia foi vendido, o presidente do Bahia é igual a rainha da Inglaterra. Não, por exemplo, o presidente do Bahia, certo? Não tem condições de contratar um servente. Eu me lembro agora, recentemente, tem um mês, 2 meses, um segurança do Vitória, aquele segurança que fica no campo, começou a cantar o hino do Bahia. Filmaram, e aí, rapaz, jogaram nas redes sociais. Aí Fábio Mota chamou, rapaz, não dá para você continuar aqui. Por quê? A torcida vai lhe dar uma surra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe arranjar um emprego em algum lugar. Ele disse, eu não tenho o que procurar no Bahia. Não existe comandante do Bahia. O presidente do Bahia é o rei da Inglaterra. E Fábio Mota, com o coração humano, disse, olha, eu vou lhe arranjar na prefeitura, mas no Vitória não dá para continuar. Inclusive para fazer a sua segurança. Se tivesse um presidente do Bahia que tivesse autonomia, Fábio teria ligado para ele, ó, rapaz, o cara é torcedor do Bahia, pai de família, está ganhando aqui salário mínimo, mas ele não tem condições de ficar aqui no Barra, não. E a torcida de Vitória não ia perdoá-lo nunca. O cara, todo vestido de Vitória cantando o hino do Bahia. Então, eu tenho um assessor, né? Quando ele faz alguma bobagem, eu digo, olha, eu sou a penalidade aí para o Barradão, torcer pelo Vitória. Ele disse, eu prefiro perder o emprego. Eu sou um apaixonado. Então, concluindo, e agradecer muito a você pelas minhas brincadeiras, afinal de contas, é bom conversar nos podcasts, porque eu sou um homem que nasci na roça, quero ser senador, estou convencido que serei candidato, estou convencido que Neto vai ganhar, e desde 1962, repito, o governador faz os 2 senadores. Porque o eleitor, quando vai votar, ele vota no presidente, governador e senador. É óbvio que Neto, politicamente, desta vez, tem as melhores condições, porque nós teremos um candidato competitivo. Eu quero ser senador, porque eu conheço a Bahia como a palma da minha mão. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Rafael, pela sua oportunidade de conversar no podcast. Quando eu for em Teixeira, faço questão de visitar e fazer ao vivo. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Mas só para bom encerrar, dia. a última pergunta, só para encerrar, rapidinho. Pois não. Na segunda-feira, pós-eleição, o senhor vai acordar e no jornal vai estar anunciando os ganhadores das cidades, dos estados, os deputados federais, etc., presidente. Quem o senhor quer assistir ali, que vai ganhar as eleições para presidente, senador na Bahia, governador, pelo menos aqui no nosso estado, quem o senhor gostaria de ver na televisão como sendo eleito? Primeiro, para presidente, meu candidato, que eu acho que é muito bom para o Brasil, será Tarcísio de Freitas, que é um homem sério, preparado, é uma pessoa muito grata às relações que ele construiu com o Bolsonaro, foi ministro de Bolsonaro, é o melhor governador da história de São Paulo e será um grande presidente do país. Para governador, estou convencido que a Semineto é amplamente favorito por diversos fatores. Primeiro, que o Jerônimo Rodrigues é o pior governador desde o descobrimento do Brasil. E espero ser eleito senador da República. Eu, Marcelo Lino, senador. Porque se eu for senador, podem ter certeza que eu serei o senador do interior. Eu serei senador dos 417 municípios da Bahia. Sem nenhuma crítica aos atuais, que são bons senadores, mas eu não vejo nenhum defender o povo do interior. Eu sei o que é Teixeira de Freitas. Eu conheci Teixeira de Freitas quando tinha poucas casas, quando começou o fruto da BR-101 e da madeira. Vocês cresceram, aquela região cresceu fruto da madeira. Eu era menino quando meu pai dizia que a madeira era a maior produção econômica da Bahia. Tinha lá o cacau, depois veio a soja,
E a Madeira foi um momento muito especial. Aí veio a BR-101 e vocês cresceram. Teixeira de Freitas foi, sem dúvida nenhuma, o maior povoado do mundo. Por questões constitucionais, não estava se emancipando o município. E Teixeira era muito maior do que muitas cidades na Bahia. Depois cresceu. Aí estourou pela relação, primeiro pelo seu povo, né? Segundo, pelas condições econômicas da região. A madeira acabou, e aí veio outras fontes da economia, e continua aí muito forte no cenário político e econômico. Infelizmente, o prefeito daí, que era muito ligado a Semineto ajudou muito esse prefeito, o recurso do fundo partidário, com posições políticas, foi no papo de Loyola, que está vendendo terreno na Lua, aderiu ao governo, soube que está arrependido. Tem vaga. Prefeito, se você quiser voltar, tem vaga. Não demore muito não, que daqui a pouco as vagas acabam, porque Vossa Excelência talvez fez a maior bobagem política da sua vida. Eu tenho relações muito fortes com o Teixeira. Eu era deputado estadual da oposição e eu ajudei muito o padre Aparecido. Padre Aparecido ser prefeito, entendeu? E Timóteo era seu adversário, tornou-se meu grande amigo, faleceu recentemente, mas o prefeito era muito próximo a Semineto, infelizmente caiu no papo de Loyola, que Loyola, vendedor. Rapaz, o Loyola agora está apanhando, porque ele prometeu 100% e até agora não deu nem 1%, ninguém aguenta mais. Eu sou Marcelo Nilo, que manda um beijo no coração dos homens e um beijo na face das mulheres. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, meu querido Felipe, por ter conversado com o povo de Teixeira. Um abraço, deputado. Deputado não, senador, na verdade. Vai dizendo. Espero ter o voto de vocês dois, viu? Um abraço. Tchau, tchau. A gente foi uma honra.